Aguinha para hidratar, né? Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Mais um vídeo que eu estarei falando um pouco sobre teorias e analisando uma obra, um mangá, um anime. Dessa vez eu escolhi falar um pouco sobre Boku no Hero. Eu nunca falei de Boku no Hero aqui no canal, mesmo ele sendo o meu anime favorito, minha obra favorita. E eu nunca falei dele aqui no canal. Então hoje será a primeira vez. Eu primeiramente queria fazer um anúncio que eu vou estar fazendo uma análise semanal de Boku no Hero a partir da semana que vem, nos próximos capítulos, que vai ser lançado. Por isso então eu resolvi fazer esse vídeo falando tudo que não foi adaptado ainda para anime, que no caso será a quinta temporada. Então vou falar um pouquinho, um resumão e minhas teorias sobre o futuro do mangá, sobre os acontecimentos atuais da obra. Será que a obra está terminando? Está acontecendo algumas coisas atualmente, no arco atual, que algumas pessoas estão teorizando que possa ser o arco final, algumas pessoas também estão teorizando que talvez não seja. Eu posso dar o meu ponto de vista sobre os dois lados e você tira suas próprias conclusões a respeito disso. Então, sem mais demora, então, eu estou começando a enrolar demais, vamos para o vídeo. E só lembrando também que, como eu vou estar falando do mangá, provavelmente, com certeza, vai haver spoilers. Eu posso até tentar evitar dar spoilers, porém isso vai acabar que não tendo muita coisa. Por isso eu estou explicando detalhadamente para que vocês possam estar entendendo. Por isso então, os spoilers não vão poder estar deixando de acontecer. Então, mas mesmo assim, eu convido você a estar indo aqui na descrição que eu vou deixar um vídeo para você estar olhando e você possa estar se interessando por algum deles. Então, vamos lá, vamos continuar com o vídeo. Boku no Hero é uma obra bem grande, já esse ano completou 6 anos de existência, desde 2014 que ele está em publicação. E a obra vem ganhando vários arcos já, e atualmente, atualmente a obra está com um dos seus arcos mais hypados pelos fãs. E eu vou estar falando um pouquinho sobre cada arco que ainda não foi adaptado para o mangá. Primeiramente, vamos usar o arco, o próximo arco que vai ser adaptado, o próximo arco que vem depois do arco do Endeavor, da redenção do Endeavor. Depois de tudo aquilo acontecer com o Endeavor, o Midoriya ter tido aquele sonho com os antecessores do One for All, ele então conversa com All Might e revela isso que aconteceu. Nossa, aqui tá um calor. O próximo arco que se inicia é na verdade um arco de treinamento, mas não vai ficando decepcionado, porque normalmente o arco de treinamento só são alguns pontos só para não tem muita coisa, muito foco na história, pelo menos não muito. Mas esse aqui é um arco bem importante. Você vai entender por quê. Olha só, esse arco de treinamento ele é um pouco diferente. Tanto a turma 1A, que é a turma do nosso protagonista, quanto a turma 1B, eles vão ter que enfrentar um ao outro. Esse é o arco de treinamento. Então, foram divididos em 5 grupos, se eu não me engano, e o grupo do Midoriya ficou no último para participar. Lembrando também que esse arco foi um arco que pudemos rever então o Shinzou, que caso você não lembre dele, é aquele aluno que tem a habilidade de controlar a mente das pessoas, que lutou com o Midoriya naquele torneiozinho lá no início da segunda temporada. E bem, ele está participando agora, isso porque ele vai entrar agora nas turmas de heróis, que ele era como nas turmas de apoio, agora ele vai entrar na turma de heróis, e agora por isso então ele vai estar participando também. Como ele não tem uma turma, ele vai participar uma vez com a turma 1A e outra vez com a turma 1B. E por coincidência, provavelmente o autor botou isso para desenrolar da história, a turma que ele vai ficar da turma UB vai ser a turma que vai enfrentar o grupo do Midoriya. Então eu não vou focar muito nesse arco, mas eu queria focar especialmente na última, em que o Midoriya ele luta com a turma dele. Esse treinamento tem como intuito cada time pegar os seus inimigos e tipo prender numa jaula. O primeiro time que prender todos os seus inimigos na cela, ele ganha a competição. Porém, na última luta em que o grupo do Midoriya estava participando, aconteceu alguma coisa muito estranha com o Midoriya. Ele acabou despertando uma nova habilidade. Isso sem ninguém entendeu nada que está acontecendo. Ele simplesmente tentou usar a habilidade dele, porém na mão dele surge uma outra habilidade, e que isso me lembra bastante
O Venom, caso você ia assistir o filme de Venom, ou do Homem-Aranha mesmo, você deve saber que ele usa aquelas teias negras. E é quase isso. Ele, mais uma vez, ele entra num sonho dele, mais uma vez. Só que dessa vez ele um dos antecessores do All For All, ele aparece e explica para o idoso o que está acontecendo. Ele acaba de despertar uma nova habilidade, que é a habilidade dele, que ele tinha. E agora não só esse, ele vai despertar todas as habilidades dos antecessores dele. Sendo assim, ele no total vai ter 7 novas individualidades. Você pode estar achando isso bastante apelão para o protagonista, mas você fique ainda atento que isso ainda não é nada, porque ainda está por vir. Não comidoras, mas algo que vai mudar de ideia de você pensar que isso pode ser muito apelão para o protagonista, pode ser muito protagonismo para ele. Você vai entender isso melhor. Depois, deixando esse arco um pouco de lado, eu queria apresentar isso mesmo nesse arco, e o resto é só um treinamento normal. Porém, logo após esse arco, inicia um outro arco que é um arco bem importante. Todos os arcos daí em diante são extremamente importantes, você sempre está atento sobre eles. Eles são arcos bem importantes mesmo. Cada um vem interligando um com o outro. Esse então agora a história foca nos vilões. E nunca tiver um foco especial nos vilões. E eles sempre parecem, apesar das suas habilidades, das suas individualidades, eles não parecem nunca ser tão fortes. Porém, esse arco foi extremamente importante para o desenvolvimento deles e fortalecer eles. É mostrado eles lutando com o Gigantomachia. E caso você não lembre quem é Gigantomachia, ele apareceu na 4ª temporada. Ele é um dos aliados do All For One. E ele tem o All For One como seu mestre. Mas agora, depois que o All For One foi preso, o Shigaraki então tem a responsabilidade de fazer com que o Gigantomachia veja o Shigaraki como seu novo mestre. Para isso ele tem que ganhar a confiança dele, pelo menos derrotá-lo em uma batalha. Porém, o Gigantomachia é muito poderoso e todos os membros da Liga dos Vilões acabam sendo derrotados. Desde que então a Liga dos Vilões ele é mandado para um laboratório com aquela habilidade que o All For One usa, que eu não sei como é que é essa habilidade, como explicar essa habilidade, mas que eles são levados para esse outro lugar e um doutor, que é o parceiro do All For One, explica para ele o que eles têm que fazer. Eles agora têm um exército da liberação, em que eles são um grupo do submundo que lidera tudo lá, e tem como um líder o Destro. O Destro, ele é o líder de tudo, e agora eles vão lutar com eles. E esse é o arco em que o Liga dos Vilões luta com o exército da libertação. Esse arco é extremamente importante porque ele é apresentado o despertar das individualidades, em que a pessoa fica mais forte, a habilidade da pessoa fica mais forte. Por exemplo, a Toga, ela conseguia se transformar nas pessoas, porém não conseguia copiar suas habilidades. Porém, com o despertar de sua individualidade, ela pôde não só se transformar na pessoa, como também copiar sua individualidade, como ela faz quando ela se transforma na Uraraka. Twice também, ele tinha um certo receio de usar a sua habilidade, principalmente ele consegue copiar, só que ele não queria copiar a si mesmo. Ele então, em um momento, ele faz várias cópias de si, várias mesmo, e enche a cidade deles, e já começa a atacar todos os outros membros do exército da libertação. Então, e eis que também o Shigaraki, ele também desperta a sua individualidade, em que ele tinha que tocar com 5 dedos a pessoa para que ela pudesse se desintegrar. Porém agora só com um toquezinho, ou se ele tocar em alguma coisa, por exemplo, se ele tocar no chão e a pessoa estiver tocando no chão, desintegra tanto o chão quanto a pessoa. E a habilidade do Shigaraki ficou muito poderosa. E eu realmente fiquei feliz na época na hora que o Midoriya ele ganhou eu fiquei sabendo que ele ia ganhar 7 individualidades, ia ficar com 7 individualidades. Fiquei bastante feliz. Agora o deck vai finalmente desenvolver, ficar bastante poderoso e finalmente já podemos ver uma luz para ele se tornar o herói número 1. Porém,
depois que o Shigaraki ganhou aquela habilidade, você pode não estar percebendo, mas realmente isso é muito poderoso, a habilidade dele. Ele destruiu uma cidade inteira só com um toque. Isso é bastante poderoso. Ele derrotou o líder do exército da libertação, e com isso o Destro, que é o líder, ele propôs uma aliança com o Shigaraki, e agora o Exército da Libertação e a Liga dos Vilões são aliados e formaram assim juntos a Fronte da Libertação Paranormal. E agora tem como líder o Shigaraki e a Liga dos Vilões como os seus outros líderes. Temos o Destro mesmo e os seus homens mais fortes como os líderes. E agora sim, a Liga dos Vilões, que era somente algumas pessoas, agora se tornaram um imenso exército forte, pronto para dominar todo mundo. E agora parece que as coisas ficaram bem complicadas. O Hawks, ele é um agente duplo, ele é tanto um herói, mas ele também está infiltrado nos planos da Liga dos Vilões. E agora ele também ficou envolvido com a Fonte Paranormal. Ele ficou lá por dentro, sabendo de tudo, por dentro dos planos dos vilões, e assim passando as informações para os heróis. Depois desse arco vem um mini arco de treinamento, onde o Midoriya, o Bakugou e o Todoroki eles treinam com o Endeavor, o herói número 1. E lá vemos um pouquinho mais de desenvolvimento do Endeavor, ele com sua família. E tem o Natsu, que é o filho dele, que não gosta muito ainda dele, não superou ainda nada do que ele fez, apesar de tanto o Todoroki como a irmã do Todoroki, que eu vou lembrar o nome aqui agora, ter superado um pouquinho. O Natsu é o único que ainda não superou nada e ainda vê o Endeavor com olhares malignos. E bem, isso eu não posso dizer se o Endeavor merece perdão ou não, eu não vou, isso não foca aqui do vídeo. Porém, apesar de tudo isso, o Endeavor ainda está se preocupando assim com a sua família. Inclusive, um certo vilão tenta atacar o Endeavor e acaba sequestrando o Natsu, o filho do Endeavor. Porém, o Endeavor salva ele e deve um pouquinho de respeito para ele. Esse arco de treinamento foi bem importante para o Midoriya conseguir controlar mais a sua nova habilidade. Inclusive, All Might ele fala um pouquinho sobre essas habilidades. Ele dá uma dica para o Midoriya treinar agora uma habilidade que era da mestra do All Might, que é a flutuar. Acho que é assim a habilidade, flutuar, levitar, alguma coisa assim do tipo, em que ela tipo voa. E agora o Midoriya deve focar nessa nova habilidade, em voar, levitar. Não diria voar, mas flutuar mesmo, como a própria habilidade dela diz. Eu não sei como é que essa habilidade até o momento. Se eu não tiver percebido, ele não usou ainda essa individualidade, porque desde esse momento que falou dessa individualidade até o momento atual, já se passaram 4 meses, e esse tempo todo ele ficou treinando com o Endeavor. E aí vem o Bakugou e o Todoroki ficaram treinando com o Endeavor. E eles então passaram todo esse tempo treinando. Eis que então agora vamos ao arco atual, que vem até hoje está rolando esse arco atual, que é agora a guerra entre os vilões, que é a Fonte Paranormal agora, que é o nome, versus os heróis. Agora, depois de tudo isso aconteceu, lembrando que eu esqueci de falar, mas o Gigantomachia, depois do arco dos vilões, ele agora viu o Shigaraki como o seu novo mestre. Ele reconheceu a força dele e viu ele como novo mestre. E agora, além do Exército da Libertação estar aliado com a Liga dos Vilões, temos o Gigantomachia, que respeita todas as ordens do Shigaraki. E agora então eles estão poderosos para a guerra contra os heróis. O doutor, ele treina, ele faz uma experiência com ele faz uma experiência com o Shigaraki para ele ficar mais poderoso, assim implantar o poder do One for All, do All for One no Shigaraki, e assim ele ficar com o poder dele, ser o novo usuário desse poder. E ele precisava de mais ou menos uns 4 meses para ele conseguir ficar 100% desse poder, chegar nele. Bem, antes disso, os heróis, por conta do Hawk estar infiltrado com os vilões, ele passando informações,
Os heróis então ficaram sabendo desse plano e um tempinho antes eles resolveram então atacar de surpresa a fonte da libertação. Assim poder derrotar eles, pegar eles de surpresa e poder derrotar eles. Porém, no início estava até bem, eles derrotando todos eles, inclusive foram divididos em dois grupos. Um grupo foi para o hospital de Jakku, onde esse doutor está, e lá ele faz todas as experiências com o Nomus, e lá onde também o Shigaraki está recebendo seu poder, está tipo numa cápsula, recebendo esse poder, enquanto ele fica recebendo todo esse poder, ele fica recebendo todo esse poder do All For One. Enquanto outro lugar é a base da fonte da libertação, que fica lá em Gunga, 80 km de distância de Jakku, do hospital de Jakku. E lá duas áreas diferentes. Os alunos da UA, da 1B, eles foram divididos também. Um fica responsável por que é o grupo do Midoriya, tem o Bakugou, tem o Todoroki, o Araraki e outros, que estará responsável por tirar todas as pessoas da região de Jakku para caso tem alguma luta, eles não correrem risco. Enquanto os outros ficaram lá servindo como apoio em Gunga, enquanto os heróis eles lutam com todos os membros, com todas as pessoas do Fonte da Libertação e assim derrotar eles. Ficaram divididos essas equipes. E no início, como eu falei, está tudo dando certo. O Hawks, inclusive, ele finalmente se revela como sendo um espião. E ele estava tipo ganhando uma confiança do Trice. Porque o Trice, depois dele desenvolver mais a sua individualidade, ele agora pode copiar. Ele se sente mais seguro em copiar, inclusive ele e outras coisas. E ele podia até copiar Nomus. Inclusive os Nomus são bem poderosos. Aquele que lutou com o Endeavor na quarta temporada é bem poderoso. Existem vários deles em cápsulas, só esperando o momento para eles saírem. E o Trice poderia fazer isso, duplicar vários desses Nomus. Por isso o Hawks resolveu então lutar contra ele e luta contra ele. Mas eles derrotando os vilões, só que o Shigaraki ele acaba aqui acordando, mesmo assim antes do tempo. Depois de tudo já aconteceu, eles quebraram a cápsula para que o Shigaraki não pudesse acordar, mas mesmo assim ele acorda e destrói tudo completamente. E agora então, e inclusive ele destrói tudo por causa da habilidade dele, somente com um toque ele destrói várias coisas, prédios, e inclusive mata várias pessoas, algumas pessoas bem importantes também, que eu não vou falar aqui quem é, mas muitas pessoas importantes acabaram morrendo nesse ataque. E então agora o que resta agora é os heróis lutarem contra o Shigaraki. O Endeavor, o Aizawa, inclusive o Aizawa quase morre e eu tô com medo dele morrer futuramente. E vários heróis lutando contra o Shigaraki. O Aizawa é bem importante porque ele é o único que consegue travar, acho que deixa eu falar assim, travar, bloquear a habilidade do Shigaraki de destruir tudo. Inclusive ele tem outras habilidades por conta dele receber o poder do All For One, recebeu o poder do All For One. E agora ele está atrás da individualidade do Midoriya. E o Midoriya já percebendo isso, por conta da ligação das duas individualidades, tanto o All For One quanto o All For One e o One For All. Nossa, esses nomes são muito difíceis. Então eles meio que tem uma ligação. O Deku percebendo isso, ele então, para que o Shigaraki não fosse até ele e matasse os heróis, os amigos dele, as pessoas que estavam evacuando, ele então resolve ir ao encontro do Shigaraki. E o Bakugou vai com ele. Então agora vem os heróis como Endeavor, Shigaraki, Midoriya, Bakugou e alguns outros heróis lutando contra o Shigaraki em Jakku, enquanto em Gunga o Shigaraki ele pediu para o Gigantomachia e a Liga dos Vilões irem até Jakku para poder lutar todos lá. E agora todos os heróis de lá estão tentando impedir que Gigantomachia vá até Shigaraki, porque se ele chegar até lá, algo que já estava difícil vai ficar mais difícil ainda. Todos os heróis agora e alunos também estão impedindo o Gigantomachia de avançar até o Shigaraki. E aí a guerra continuou até aí. Bem, foi mais ou menos até aí que os capítulos eles param. A guerra está continuando, as batalhas estão continuando e por enquanto parece que está meio dividido a vantagem.
os vilões os vilões e os heróis estão meio divididos em vantagem de um para o outro. Só esperar agora os próximos capítulos para a gente ver mais desenvolvimento dessa guerra. E cada capítulo cada vez mais e mais coisas, vem acontecendo nesse arco. E realmente esse arco é um dos melhores arcos. Eu espero realmente que não seja o último arco de Boku no Hero. Eu realmente não acho que seja, porque o Midori atualmente, ele no seu pico, ele consegue usar 45% do seu poder. Eu não acho que nesse arco ele vai conseguir controlar 100% do seu poder. E se for, vai ser como se o autor estivesse rushando. Além disso, ele tem outras individualidades dos antecessores do Alpha Rank que ele ainda não aprendeu. Então seria muito chato se ele, em um arco só, ele aprendesse todos e controlasse todos. Então seria algo bem, para minha opinião, bem chato. Então por isso eu não acho que o arco vai terminar, que a obra vai terminar nesse arco. E eu daria no mínimo mais uns 100 capítulos, pelo menos uns 100 capítulos no mínimo, até o fim da obra, que é mais ou menos em torno dos 400 capítulos, que atualmente está nos 280, e eu daria até uns 400, bem, no mínimo, pode ser até mais, mas eu não acho realmente que venha acabar nesse arco agora. Eu estou esperando, acho que muita gente também está esperando um time skip, que no caso uma passagem de tempo onde eles literalmente ficam mais velhos, um pouco mais velhos, avance 1, 2 anos, não sei. E assim, nesse tempo eles passam um treinamento em que eles conseguem desenvolver mais as suas habilidades e assim, quem sabe, derrotar os vilões. Que muita gente está apostando que os vilões vão vencer essa guerra e eles vão controlar tudo. E então vem um time skip e eles vão lutar contra os vilões para recuperar a cidade. Tem alguns outros detalhes que eu não falei, porque eu falei que ia dar spoiler, porém eu resolvi não falar de tudo exatamente. E também o vídeo já está ficando bem grande e eu não vou focar muito nisso. Porém, a partir da semana que vem estarei fazendo uma análise semanal de Boku no Hero, capítulo por capítulo, que vai ser lançado. Então eu convido vocês já, a partir de agora, já estar comigo nessas análises e bolando teorias sobre o futuro da obra, o futuro do mangá, para que assim a gente possa estar cada dia por dentro do assunto Boku no Hero. E essa obra que é minha obra favorita, e eu torço muito para que ela venha continuar, que ela não acabe já nesse arco, seria muito triste. Realmente é uma obra que eu gosto tanto. Se você gostou desse vídeo, se você gostou, deixa seu like, já se você não deixou no início, deixa agora, se inscreva no canal. E se você tem algum outro mangá, um outro anime que quer que eu fale aqui no canal, é só você deixar nos comentários o que você achou, o que você acha de Boku no Hero. Você acha que essa obra pode terminar agora ou você acha que ainda está muito cedo? Deixa aí nos comentários também o que você achou, o que você acha que pode acontecer futuramente na obra. E vamos conversar, né? Vamos teorizar. Então a gente se vê no próximo vídeo e até a próxima.